Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E nós estaremos falando mais precisamente no 6 e no 7. Convido você a curvar sua cabeça e orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale ao seu coração, ilumine o seu entendimento. Nós temos repetido que só a sabedoria humana não é capaz de compreender aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Oremos silenciosamente nesse sentido. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo, ó Deus, que já aconteceu aqui nessa noite. Pai, nós louvamos o Teu nome porque sentimos a Tua doce presença em nosso meio, Pai. Pai, louvamos o Teu nome porque ao sentir, ó Pai, a Tua presença, a nossa esperança é renovada, ó Pai, porque percebemos que não estamos sós, ó Deus. Pai, dá aqui nesta noite, Pai, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, ó Pai, traga uma nova postura do seu povo. Traga para nós, ó Deus, um novo comprometimento, um novo modo de viver, um novo cântico, ó Pai, de louvor ao Teu nome. Pai Santo Deus, nós vivemos numa época onde celebramos o Natal. As lojas estão decoradas, ó Pai, as cidades estão iluminadas, os corações estão mais alegres, ó Deus. No entanto, há, Pai, pessoas que se alegram sem ter a noção correta do presente que nos foi dado através, ó Pai, da Tua maravilhosa graça, a oferta de Cristo Jesus. Pai, dá aqui nesta noite, ó Pai, possamos ouvir a Tua voz. Possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, achar o Teu favor de maneira que saiamos daqui transformados, ó Pai, que possamos sair daqui com um novo propósito, ó Pai, entendendo, ó Pai, que recebemos graça sem medida, ó Pai, entendendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus que se encarnou e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, ó Pai, e que possamos, ó Pai, na comunhão do Teu Santo Espírito, Pai, na submissão ao senhorio de Cristo, ó Pai, experimentar uma vida em abundância, ó Pai, uma vida que reflita uma nova perspectiva, de um novo olhar, ó Pai, uma nova compreensão, ó Pai, daquilo que acontece conosco e do que acontece, ó Pai, à nossa volta. Por Cristo Jesus nós clamamos, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Pai. Pai, que não seja eu que fale nessa noite, mas seja o Senhor, ó Pai, o Teu Santo Espírito que ministre aos nossos corações. Tu conhece, ó Pai, a vida de cada pessoa que entrou aqui. Pai, seja membro da igreja, seja frequentador, seja visitante, ó Pai. Pai, que o Senhor responda, Pai. É promessa do Senhor que o Senhor nos anunciaria coisas grandes e ocultas, ó Pai, quando o buscássemos de todo o nosso coração. E estamos na Tua presença com o coração quebrantado, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é um Deus de toda grandeza, um Deus santo, ó Pai, e nós somos pecadores remidos em Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, Natal, época de dar presentes, Natal, época de festa, de celebração, e é algo que, por mais que você queira ficar indiferente, falar assim, não, Natal para mim é uma data como outra qualquer, é uma época que envolve-nos de tal maneira que você sente um clima totalmente diferente no ar. E nesse sentir um clima e ser envolvido pelo clima do Natal, nós lembramos de Romanos capítulo 12, que diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas ter a nossa mente transformada. E só nessa renovação da nossa mente, dessa mente sendo transformada, que nós iríamos verdadeiramente experimentar uma vida nova através de um culto racional, um culto onde a mente e o coração estivessem envolvidos.
E nós precisamos, é imperativo que nós respondamos, meus irmãos, se nós temos entendido que o Natal é cada presente que você dá ou recebe de alguém, tem que te fazer lembrar que nós recebemos um presente muito mais especial, um presente incomparavelmente melhor. E quantas vezes, por mais que você perceba, amigo X, amigo isso, amigo aquilo, a troca de presente, por mais que aconteça, nós percebemos que o povo tem ficado insensível, que há uma celebração de receber um presente maior. Nós precisamos fazer uma reflexão se nós temos entendido que a maior comemoração é do favor de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus. Já falei, 400 anos depois de Malaquias, silêncio total, Deus não fala, Deus não ouço Deus falando, e os céus se abrem e Deus nos envia Jesus Cristo. Maior presente de Natal. Nós precisamos fazer essa reflexão. Nós que conhecemos a Jesus, será que nós neste mês que celebramos o Natal, nós temos buscado lá do íntimo do nosso coração honrar e glorificar a Deus na nossa adoração, no nosso modo de viver, nas nossas conversas, no nosso dia a dia? Será que nós temos celebrado e honrado, louvado e adorado o nome do nosso Senhor e Salvador, que foi o presente, o dom de Deus manifestado em Cristo Jesus? Quantos não conseguem perceber que, por mais que as celebrações estejam aí, elas devem e apontam para um presente maior, que é Cristo Jesus? A maioria das pessoas não fazem nem ideia de quem é Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, meus irmãos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Temos que fazer essa reflexão: que presente é esse? Que criança é essa? Quem é Jesus Cristo para mim? O que significa Deus enviar Jesus Cristo? Meus irmãos, o versículo 6 fala uma verdade para mim e para você, que muitas vezes esquecemos que Natal é mais do que trocar presente, é comemorar o nascimento de Cristo. Versículo 6, parte A, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E duas vezes tem essa afirmação: um menino nasceu para nós. Um filho foi dado para nós. Quando nós olhamos Jesus Cristo se encarnando, nascendo da Virgem Maria, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que se você anda desanimado, se você anda já com a fé duvidando, você precisa olhar para Jesus e perceber que Cristo Jesus é a graça de Deus tomando corpo. A personificação da graça de Deus. Quantas vezes nós falamos de graça, Deus tem abençoado, mas não entendemos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que a misericórdia do Senhor tem renovado em nossas vidas. Olhe para Jesus, veja a personificação da graça de Deus. Observe, meus irmãos, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus enviou Jesus Cristo para te salvar. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. E muitas vezes nós ainda temos falado: não sei se esse é o momento de receber Jesus como Salvador. Natal, meus irmãos, celebração da personificação da graça de Deus. É para você que o menino nasceu. Um filho foi dado para você, personificação da graça de Deus. Como eu tenho olhado para Jesus, meus irmãos, é Antigo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Ninguém que está aqui nessa noite deixaria passar no telão o que está pensando agora. Você que está aqui não deixaria passar no telão o que você está pensando agora. E não entende que Deus enviou Jesus Cristo para salvar-nos dos nossos pecados. Nós precisamos, em nome de Jesus, ver isso. Lucas 2,11, é que hoje vos nasceu, tudo para mim e para você, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Meus irmãos, não, estou muito novo, não, ainda esse ano não, o ano que vem. E quando nós olhamos, eu tenho conversado, eu vi uma frase e gostei muito, faça planos que Deus, quer ver Deus sorrir, faça planos. Nós temos aí essa tragédia que aconteceu com o acidente de avião. 71 pessoas que estavam certas que iriam celebrar uma disputa de campeonato no dia seguinte, partiram. E aqui Deus está falando, olha, acorda, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse é o presente de Deus, esse é o maior presente que eu e você podemos receber e oferecer para aqueles que nós amamos. Mas nós oferecemos estudo, nós oferecemos dinheiro, carreira, e não oferecemos para as pessoas o presente de Deus. Um filho nos nasceu. Mas de repente nós não estamos tão desesperados, nós não achamos que precisamos de um presente como esse. Filho gosta muito de escolher, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus sabe o que nós precisamos. Efésios 2, versículos de 1 a 3 diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a situação daquele que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Nos deu vida, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Meus irmãos, quando nós entendemos a condição do ser humano sem Cristo, nós vamos ouvir Deus gritando, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Você precisa saber a importância de Deus dar esse presente para você. João 5,12, 1 João, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos celebrar, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não há, meus irmãos, a menor possibilidade de recusarmos esse presente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas isso não é tanta graça. Mesmo nós sendo pecadores, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça de Deus comemorada no Natal. Jesus Cristo, graça de Deus. Mas tem mais, meus irmãos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Personificação da graça, mas a personificação da glória de Deus. Deus se encarnando, Deus Espírito, Trindade na comunhão. E Deus vem tabernacular conosco.
assim como o conhecimento de marido e mulher. É esse o relacionamento que Deus quer ter conosco, um relacionamento sem reservas, sem nenhum receio. Um menino fala da encarnação, do Deus que se fez homem, que se fez carne, o Deus que falou: Tomé, pode tocar em mim se você não está acreditando, toca em mim. A humanidade de Jesus é manifesta em um menino nos nasceu. E a divindade, um filho se nos deu. Não foi um menino qualquer, foi o Filho de Deus. Deus deu o único Filho dele para nos salvar. Humanidade e divindade. Jesus Cristo, quando nós comemoramos o Natal, precisamos perceber a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus, o Deus homem encarnado. Muitas pessoas gostam de comemorar e celebrar a Deus pela cura. Tem alguém enfermo, eu louvo a Deus pela cura. Outro, eu louvo a Deus pelo emprego, pelo casamento. Louvamos a Deus por N situações e não celebramos a encarnação do Filho de Deus. Como estaria a nossa situação se Deus não nos amasse de tal maneira que o Filho dele se encarnasse? O Espírito, o Deus Espírito, nascendo da semente de Adão, semente de Davi. E agora ele nasce de uma semente que nasceu em pecado. Maria nasceu em pecado. Maria nasceu em pecado. Mas Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Por isso que o anjo fala: alegra-te, muito favorecida, porque ninguém merecia, se não achasse o favor de Deus, ninguém merecia receber o Deus encarnado, mas Maria achou graça e favor diante de Deus e deu à luz a Jesus Cristo, que veio, habitou entre nós e viveu a vida que nós deveríamos viver. O maior milagre, meus irmãos, que nós podemos celebrar é a encarnação de Jesus Cristo. Jesus se encarnando, o dia em que Deus se torna homem e ao mesmo tempo permanece Deus. Filipenses 2, 5-8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. É difícil para mim e para você nos humilharmos. É difícil para mim e para você sofrermos acusações injustas. Jesus sofreu tudo isso por amor. A glória de Deus. Se você quer ver a glória de Deus, olhe para Jesus Cristo. Nascimento virginal, uma vida sem pecado. Olhe para Jesus e contemple, meus irmãos, uma morte que ele não merecia. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para a ressurreição de Cristo Jesus. Não há como celebrar o Natal e não entender e perceber em Cristo Jesus a graça personificando. Não há como celebrar o Natal e não perceber a glória de Deus se manifestando em nosso meio. Cristo nasceu, Jesus Cristo nasceu, e nasceu de maneira milagrosa, maravilhosa. Meus irmãos, nunca houve alguém como Jesus e nunca haverá novamente. Só Jesus Cristo pode salvar o seu povo dos pecados dele. Último lugar, meus irmãos, a graça de Deus que personifica, a glória de Deus que personifica e a grandeza de Deus se personificando.
Estávamos falando hoje na escola dominical. É incrível, eu não vi todo mundo aqui na escola dominical. Não sei onde estavam. Eu acho que tem alguma coisa errada. E hoje nós estudamos a pergunta 4 do breve catecismo: quem é Deus? Jesus Cristo é a personificação da grandeza de Deus. E é totalmente relevante você saber quem é Deus. E olhar para Jesus e perceber que não é porque ele foi como servo sofredor que ele deixou de ser Deus. Ele não entrou em crise porque ele sabia quem ele era. Nós entramos em crise porque nós não sabemos quem nós somos e nem quem Deus é. Diz o texto, meus irmãos, que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entender que a personificação da grandeza de Deus é você olhar para Jesus e saber quem é o seu Salvador. Quantas vezes a falta de entender a grandeza de Cristo Jesus faz com que entremos em crise, quando era para a gente estar louvando e celebrando, o temporal levanta, as ondas começam a agitar, você, Senhor, o Senhor vai deixar a gente morrer aqui? Aqui, meus irmãos, o texto diz, meus irmãos, que o nome de Jesus não é fácil dar um nome só para Deus. Essa criança era o Deus que se fez carne, precisava de mais do que um nome. A Bíblia tem mais de 256 nomes para Jesus. Nunca um nome poderia ser suficiente. Toda vez que você se relaciona com Jesus, você vai perceber um aspecto diferente de Jesus. Toda vez que você se relaciona com Jesus, em espírito e em verdade, você vai conhecer algo novo de Jesus. A glória de Deus, o caráter de Deus, você vai perceber que Deus se revela. Maravilhoso conselheiro, maravilhoso é algo sobrenatural, algo indescritível. E quantas vezes a falta de... E nós na escola dominical falando quem é Deus, nós dissemos que o Deus que você conhece muitas vezes não é o Deus da Bíblia. Ah, mas eu tenho a minha experiência com Deus, Deus é isso e aquilo. Não. Tudo que você estuda, tudo que você conhece está abaixo de você. Deus te criou, nós somos criados por Deus e só conhecemos Deus naquilo que Ele revela a nós. Você só conhece a Deus naquilo que Ele revela. E Ele deixou a palavra dEle para revelar quem Ele é. E nós só conheceremos Deus quando buscarmos na palavra o entendimento de quem é Deus. E nessa noite, Deus está falando para mim e para você que o nome dele será maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós não estamos matriculados na escola dominical porque achamos que não precisamos ouvir mais de Deus. Nós falamos assim, já sei tudo que vai ser dito e ensinado ali. Isso ali para mim não tem nenhum valor. Mas quando nós entendemos, o salmista no Salmo 19 diz que a palavra do Senhor restaura, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Maravilhoso conselheiro, você é um conselheiro tão especial, tão sobrenatural, indescritível, extraordinário, que seja lá qual for a sua situação, entregue-se ao Senhor Jesus sem reservas. Não queira saber nada. 1 Pedro, eu sempre repito aqui, 4, 7 a 11, diz que o fim de todas as coisas está próximo e aquele que fala deve falar segundo os oráculos de Deus. Nós falamos gírias da novela, falamos gírias do mundo e não falamos entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais.
Quantos problemas de casamentos seriam resolvidos se nós falássemos entre nós com salmos e hinos, mas nas nossas casas nós não cantamos, nós não louvamos, nós não estudamos a palavra, e aqui está falando que o nosso Senhor, o presente de Deus, é um maravilhoso conselheiro. Ele te aconselha até durante as noites. Sobre as suas vistas, Ele vai te aconselhar. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos, em nome de Jesus, parar de pedir conselho para A ou B, mas buscar meditar na lei do Senhor dia e noite, porque o nosso Deus é maravilhoso conselheiro. Meus irmãos, a proposta de Deus, quando te chamou um povo que não era povo, que não era maior, não era melhor, que era como nós, ele tinha uma proposta que as pessoas que estavam em volta iriam olhar para a primeira igreja de Vila Velha. Quando Deus chamou a primeira igreja de Vila Velha, Deus falou assim: vocês não estão com essa bola toda não, mas vou chamar vocês. Vem Jerusa, vem Igor, Eloy, vem todo mundo. E olha a minha palavra, medita nela dia e noite, e as pessoas vão olhar e vão falar assim: poxa, esse pessoal da primeira igreja é um povo diferente, é um povo sábio, é um povo que não tem igual. Era essa a proposta quando Deus chama um povo, era para que ele fosse aconselhado por Deus. As decisões que eu e você tomamos são orientações do Senhor, são reflexões daquilo que a palavra do Senhor tem nos aconselhado. Maravilhoso conselheiro, ele quer dizer que ele nos aconselha, ele nos ajuda a planejar. Salmo 37, versículo 23 diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É o nosso Senhor que é maravilhoso conselheiro. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ouça Deus falar, entenda que o nosso Salvador é maravilhoso conselheiro. Diz mais o texto: Deus forte, Deus forte, Deus forte. Nós somos um povo, meus irmãos, que não consideramos Deus como o herói de nossas vidas. Nós começamos a crescer, nós começamos a achar que somos nós que resolvemos. Eu fiz doutorado, mestrado, pós-doutorado, não preciso mais disso. Mas você tem cultura, tem conhecimento, mas não tem sabedoria, porque a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, sabedoria é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Tem muitas pessoas com doutorado, mestrado, que não são sábias. E o nosso Deus é Deus forte. Nós precisamos buscar abrigo no Senhor. Alguém que é invencível. E o hino que nós cantamos, 49 do nosso cenário, diz lá: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E entendendo isso, ele diz lá no hino: me permita ao teu lado lutar invencível, porque nós temos um Deus forte, ele é o único digno da nossa adoração, ele derrota os nossos inimigos. Jesus se encarna, habita em nós, morre no nosso lugar e vence a morte. Você tem medo de morrer? Não tenha, porque Jesus morreu e venceu a morte. A morte não tem domínio. Eu não posso porque eu sou muito pecador. Você é muito pecador, mas Jesus venceu o pecado, ele viveu sem pecado, e agora ele diz em Gálatas: se você andar no Espírito, você não fará a vontade da carne. Há uma guerra, mas Jesus Cristo venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a enfermidade, venceu os poderes da natureza, ele venceu a sepultura, porque ele ressuscitou. Esse é o nosso Deus forte. Ele é um Deus, meus irmãos,
que não há como comparar. E continua, Pai da eternidade. Eu já falei isso aqui. O adorador nunca vive menos do que o adorado. Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Ele é Pai da eternidade. Já pensou você ter um Pai que vai ter comunhão com você por toda a eternidade? Ou não? Depende de quem é o seu Pai. Jesus Cristo, essa criança que nós estamos comemorando o nascimento, é o Pai da eternidade. Pai eterno, eu sou. Alguma falta de entendimento do que vai acontecer, você pode entender que quando você está em Cristo, você é imortal. Enquanto Ele viver, eu vivo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não temo mais. Nós somos geração de Deus. Nós temos vida em Deus. Ele nos ama. Jeremias 31:3 diz que de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Essa é a grandeza do nosso Deus, é um Deus que nos apoia. Salmo 18:35, tu me dás o teu escudo de vitória, a tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Meus irmãos, e tantas coisas, Deus nos sustenta, Ele nos consola. João 14:1-3, e não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito. Versículos 18 vai falar também do consolo, que Ele iria, mas mandaria o Consolador para estar conosco, nos consolando. Eu gosto demais de Lucas 12:32, que diz assim, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E ele continua nesse texto assim, vende tudo, deixa que eu cuido de você. E não podemos deixar de falar, meus irmãos. Último lugar, Ele é o príncipe da paz. Como é que estamos nos nossos lares? Há muita confusão. Nosso Salvador, esse presente, é o príncipe da paz. Nós começamos já aqui treinar uma vida de paz. Se a sua vida é cheia de conflito, se você chega, as pessoas falam assim, lá vem confusão, agora tá errado, porque você foi salvo pelo príncipe da paz, e aqueles que estão em Cristo têm que ser pessoas que promovem a paz, têm que ser conhecidos como pacificadores. E quantas vezes a falta de entendimento da identidade do nosso Senhor não reflete essa verdade. E o seu governo, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Presta atenção, quanto mais Cristo governa a nossa vida, mais a paz vai chegando às nossas vidas. Agora ele fala, palavra de Deus, gente. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas como nós somos rebeldes e queremos a paz do mesmo jeito do mundo. Queremos a paz não negociando os nossos direitos, quando Jesus abriu mão dos seus direitos. Queremos a paz, mas não a paz de Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Às vezes nós brigamos tanto porque ficamos com medo de deixar para o Senhor. Estas coisas, João 16:33, tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. Ele é o príncipe da paz e tem dito essas coisas para que nós tenhamos paz no Senhor. E o último texto, meus irmãos. Paulo diz, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Concluindo, quem é essa criança que nós comemoramos em dezembro o nascimento? É a personificação da graça de Deus, é a personificação da glória de Deus, é a personificação da grandeza de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, responder isso. Quem é essa criança? Vários nomes você pode falar, mas no final você tem que falar que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador. Você conhece essa criança? Você tem dito que Ele é Deus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador? Se você não tem dito, você está comemorando o Natal errado. Você ama a Jesus, você está servindo a Ele como deveria. Ou você está no hall de membros inativos da igreja? Hall de membros inativos. Sou membro. Mas qual é o hall de membro? Sou do hall de membro inativo. Já podia estar no Parque da Paz, que não ia fazer diferença nenhuma. Então, meus irmãos, respondamos essas perguntas. Quem é Deus? Quem é essa criança? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Eu o conheço, eu o amo, eu o sirvo como devo servir. Que Deus nos abençoe.